Pessoal, vamos entrar nessa casa aqui, que tem um segredo maravilhoso na cidade do Guarujá. E nós vamos contar essa história para vocês agora. Vem comigo. Pessoal, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem Santo Antônio do Jardim? Acho que não, né? Quase ninguém deve ter ouvido falar. Espírito Santo do Pinhal. Aí muitas pessoas já sabem onde fica, né? Interior do estado de São Paulo. E foi daí que veio essa personagem que eu vou entrevistar hoje aqui para o Guarujá Cultural, em parceria com o CEDOM, Centro de Documentação e Memória de Guarujá. Eu estou falando da famosíssima e premiada Alice Mazzini. Tudo bem, professora? Tudo bem, foi um prazer receber você. Professora, a senhora é uma das professoras mais conhecidas aqui no Guarujá desde 1949, que foi quando você chegou à cidade. Comecei em 1950, em fevereiro de 1950, no Colégio Vicente de Carvalho, ali no centro, na Avenida Polícia. Esquina com a Leomil, por onde ainda passava o trenzinho, né? Fazia a curva ali no... Atrapalhava a sua aula, professora? Não, porque ele ia à direita, para a direita, né? Isso. O trenzinho ia para a direita. E aqui o Colégio Vicente de Carvalho fica na esquina. Isso. Mas ele virava ali. Ele virava na esquina. Virava na esquina oposta, né? Quer dizer, transversal. Reza a lenda, eu entrevistei algumas crianças que estudaram nesse período e tinha uma coisa com o horário que o trem passava. Parece que eles combinavam alguma coisa, depois do trem ou antes do trem. A senhora se lembra desse fato? Não me lembro. Não me lembro dessa expressão, depois do trem ou antes do trem. Como eles não tinham relógio, naquele tempo as crianças não tinham poder aquisitivo e não era comum mesmo. Normalmente isso era uma coisa do mundo adulto, né? Algum desses meninos da época comentaram comigo que eles mais ou menos controlavam os horários das aulas e sabiam que ia acabar a escola antes ou depois que o trem passava num determinado momento. Então estou contando um segredo aqui para a professora que cuidava nesse período, ela estava me contando, ela foi professora durante 25 anos do Jardim da Infância do Vicente Carvalho. Fala um pouco sobre esse período, professora. Esse período foi muito agradável e foi muito requisitada a vaga nesse Jardim de Infância, porque o primeiro Jardim de Infância que houve no Guarujá. Então, as matrículas eram uma porfia para... Disputadas. Tinha que ser exclusivamente por causa da idade. Sim. Fazia uma lista com a idade das crianças e quem não tinha a idade determinada não entrava mesmo. Nesse período a senhora era professora do Estado ou era do município? Do Estado, sempre fui do Estado. E a sua carreira como professora no magistério, a senhora já me contou, mas nós vamos contar agora para o público que está nos vendo. A senhora lecionou e também, depois de um certo período, a senhora se transformou em diretora, né? Então, conta para a gente quantos anos, desde o primeiro dia de aula, que a senhora entrou para dar aula, até o dia da aposentadoria. Eu comecei a dar aula como substituta em Santo Antônio do Jardim, distrito de Espírito Santo do Pinhal. Foi no ano de 1946. Eu me formei em Campinas, na Escola Normal de Campinas, que hoje é Instituto de Educação, em 1945. Eu fiquei 3 anos quase 3 anos em Santo Antônio do Jardim. Em 1949,
eu vim para o Guarujá e comecei aqui em fevereiro de 1950, já no Jardim de Infância. Lecionei no Jardim de Infância 25 anos, Isso. De 1950 a 1975. Exatamente. A senhora, após terminar os 25 anos como professora de Jardim de Infância, deu 2 anos de terceiro ano e quarto ano primário. Aí depois a senhora substituiu o nosso queridíssimo diretor Milzo de Oliveira. E a senhora ficou 2 anos nesse cargo. Fiquei de 76 a 78. E a senhora prestou concurso? No final de 78, houve um concurso de diretores para diretores de Estado no Estado de São Paulo todinho. Eu prestei o concurso, passei e peguei uma escola lá no Jardim Praiano, fui diretora 1 ano lá, e depois pedi remoção para a Vila Júlia, o colégio da Vila Júlia. Foi nesse colégio, em 1981, que eu me aposentei. Tá. Professora, a senhora me contou que, paralelamente às suas atividades nas escolas que a senhora trabalhou, a senhora começou a trabalhar com pintura e textos com poesias, poemas. Fala um pouco dessa sua veia artística. Bom, eu sempre, desde mocinha, eu gostava de pintar. Na escola normal, eu trabalhei, fiz alguns trabalhos em pintura com lápis de cor para um congresso rural que houve na zona de Campinas, e os meus cartazes ficaram expostos naquele tempo, eu me lembro, e eu tinha muito prazer de lidar com os lápis de cor e de fazer paisagens. Mas depois, com o casamento, o nascimento de filhos, trabalho na escola, eu deixei completamente, nunca mais peguei em lápis de cor. Ficou na gaveta. Ficou tudo na gaveta mesmo. Agora, no Jardim de Infância, havia muita arte. Havia uma bandinha maravilhosa com instrumentos que os próprios pais fabricavam. Coco, régua com bilim, chocalho, triângulo, que os pais compravam. E tinha o meu genro, era o maestro. E também a dona Pepe, afinada dona Pepe. Ela me ajudou muito a organizar essa bandinha. E também tinha a arte também teatral, porque nós ensaiávamos pecinha de teatro infantil no fim do ano, com máscaras, com as próprias crianças pintavam os cenários, e era um sucesso. A senhora se lembra se isso era feito exclusivamente dentro do colégio, do Grupo Escolar Vicente Carvalho, ou se vocês usavam outros edifícios aí, como, por exemplo, o cinema do seu José de Souza, ou o próprio Orla, que eu me lembro um pouco disso daí. As quadrilhas do Jardim de Infância eram para o público, era na rua que a gente fazia quadrilha, no clube, no cassino também fizemos uma festa, uma bandinha. Foi muito aplaudida a banda lá, a bandinha do Jardim de Infância no cassino, o antigo cassino. Sim, ali na Mijafé, na praia. Foi muito aplaudida. E também fazíamos peças de teatro dentro do galpão do Colégio Vicente de Carvalho. Sim. Agora, pessoal, eu estive conversando com a professora Alice, que é até difícil de rotulá-la apenas como professora, porque ela tem uma veia artística tão importante, ela é multipremiada. Ela é premiada com os seus trabalhos em aquarela, ela é premiada com os seus trabalhos em literatura. E também ela me contou uma coisa bem curiosa, que ela recebeu um prêmio da Aliança Francesa. Porque a incansável dona Alice, depois de se aposentar, ela pensou, aqui que eu não estou fazendo nada, então eu vou aprender francês.
E depois de alguns anos, apareceu um concurso no qual ela participou e ela foi a vencedora. Então ela vai nos dar alguns detalhes dessa história, que é uma coisa muito interessante e serve de exemplo para muitas pessoas até hoje em dia. O concurso foi estabelecido pelo Banco Nacional de Paris e pela Aliança Francesa do Brasil, para o Brasil todo. Eu trabalhei 2 meses fazendo tradução de 5 poemas num grande poeta francês, renovador da poesia francesa, que se chamava Arthur Rimbaud. São 5 poemas somente. E, por sorte, acho que foi sorte, ganhei o prêmio no Brasil todo. Esse prêmio, e ganhei uma viagem à França. Ganhei uma viagem à França e fui com a minha filha visitar a Paris e o local onde Rimbaud nasceu, etc. Fiz várias viagens para países europeus. Dessa viagem nasceram outras viagens? Fiz outra viagem com esse prêmio. Quer dizer, prorroguei o prêmio para outros países da Europa. Esse seu trabalho, ele gerou, além desse prêmio promovido pela Aliança Francesa e o Banco Francês, também gerou trabalhos publicados aqui no Brasil, né? Teve como consequência que a senhora também tem essa veia literária, né? Tenho 2 antologias com trabalhos meus, mas são antologias literárias. Sim, sim. E tenho também vários livros nos quais eu participei e tirei prêmios, organizados pelo professor Maurílio Tadeu, que nos dá aula de literatura aqui na minha casa. Um grande professor que incentivou os alunos a escrever cada vez melhor. Eu vou fazer uma intervenção aqui. A professora está falando do professor Maurílio Campos, e já há alguns anos eles fazem atividades, reuniões aqui na casa da Dona Alice, já em outros locais também. E é muito importante que as pessoas que vivem no Guarujá, que às vezes pensam, o Guarujá não tem nada para fazer, o Guarujá não tem cultura. Tem sim. Tem muita coisa embaixo do tapete, e essa é uma das nossas ideias desse programa, trazer à luz a esse tipo de pessoas. São pessoas que promovem, são pessoas que realizam, são pessoas que fazem com que a cultura aconteça mesmo, de fato. E é muito importante que essas pessoas recebam, que sejam reconhecidas na rua, porque o trabalho delas tem que emergir, não é para ficar guardado dentro de gavetas, como nós temos vários artistas aqui no Guarujá e em outras cidades do Brasil que guardam para si e não tem a verdadeira o reconhecimento do público, né? Por N motivos. Pessoal, vamos terminar aqui a primeira parte. Você clica aqui do lado e aí você vai para o segundo vídeo, tá bom? Até lá, espero vocês.